Olá, saúdo a todos e todas, desejando que estejam com saúde. Sou professora Antônia Brioso, professora de História da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Sou licenciada em História, especialista em História Social da Amazônia, mestre em Ensino de História e doutoranda em História Social da Amazônia, também pelo UFPA. Agradeço a oportunidade de participar dessa programação da terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica, sociedade, cultura e poder. O tema do meu trabalho tem por título Belém, Cidade Negra, os lugares de memória da presença africana e afro-brasileira na capital paraense. E mais recentemente, já sob a orientação do professor Agenor Sarraf, meu orientador, já redefinimos os lugares de memória e o período a ser investigado, alterando também o tema, o título da tese, que passa a ser lugares de memória do trabalho, da educação e das sociabilidades negras na Belém, na virada do século XIX para o XX, 1889 a 1930. Conforme sugere Sertor, um momento importante na fabricação da pesquisa é saber o lugar de onde ela foi elaborada. Nessa perspectiva, então, eu não posso fugir do meu lugar, que é o ensino de história na educação básica. Sou professora da educação básica há mais de 25 anos e o interesse em estudar os espaços de memória da presença africana e afro-brasileira em Belém do Pará, surgiu a partir das experiências no ensino de história, em conectividade com a educação das relações étnico-raciais, em um projeto de ensino, pesquisa e extensão coordenado e desenvolvido por mim e um elenco de professores há uma década na Escola de Aplicação, que é o projeto Cartografia da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. As investigações históricas desenvolvidas no chão da escola através do projeto Cartografia levaram a gente a perceber a lacuna de uma pesquisa de cunho acadêmico que, a partir de uma recente historiografia sobre a escravidão na Amazônia, e que inclusive não tem cessado de se intensificar nas últimas décadas, e pensamos assim, a partir de uma investigação historiográfica dessas referências e de um acervo documental, para identificar e fabricar uma pesquisa desses espaços em nossa capital. Fazendo o levantamento do estado da questão, conheci algumas experiências em capitais brasileiras que já desenvolveram ou estão desenvolvendo pesquisas históricas, catalogando os lugares de memória da presença negra nos espaços citadinos. Então, a história pública será um importante debate na pesquisa, uma vez que o espaço escolar também é um território de disputas em que se seleciona e se promove a publicização de determinados conhecimentos e objetivos da aprendizagem histórica. Nós também desenvolvemos com os estudantes do projeto Cartografia um experimento das marcas da existência africana e afro-brasileira na história da nossa cidade. Entretanto, só foi possível desenvolver um estudo preliminar a partir da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a segunda mais antiga do Brasil, que nos valeu, inclusive, o segundo lugar no prêmio da Associação Nacional de Professores de História. O estudo poderia ter sido mais aprofundado se, além do tempo, tivéssemos um estudo de fôlego historiográfico que subsidiasse aquele trabalho na esfera do ensino. Então, a partir dessas constatações do lugar de onde eu parto inicialmente, que é o ensino de história, inquietantes questões surgiram. A historiografia da escravidão no Pará, e mais particularmente em Belém, e explorando novas interpretações e temporalidades sobre o passado escravista, possibilita identificar lugares de memória da presença africana em Belém, forjadas no tempo do cativeiro? Nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, período de reconfiguração do espaço urbano central de Belém, é percebível nessa reconfiguração a existência de campos negros na cidade?
Quais são os principais campos negros reinventados na diáspora africana, na capital paraense, nas últimas 3 décadas do cativeiro e do pós-abolição? Como é possível inventariar esses espaços como lugares de memória para subsidiar o ensino de história nas escolas da capital? E numa perspectiva assim da história pública? A priori, foram algumas questões que motivaram a nossa investigação. Operacionalizando, falando agora mais especificamente da prática da operacionalização da pesquisa, vai requerer o esforço de realizar um levantamento minucioso do estado da questão na historiografia da escravidão e também um aspecto muito importante, conforme aponta Michel de Certeau. Para esquadrinhar e entender esses espaços de memória em camada do tempo, pretende-se operacionalizar os espaços a partir dos vestígios deixados em jornais, inquéritos policiais, textos literários, código de postura, fotografias e imagens outras existentes nos arquivos públicos de Belém e bibliotecas de obras raras, também nos domínios digitais. Depois de selecionados e reunidos numa coleção documental, os lugares de memória são agrupados a partir de 3 eixos estruturantes, a saber, trabalho, educação formal e informal e outras sociabilidades. Esses eixos servirão de norte para a pesquisa nos arquivos e para a elaboração da escrita da pesquisa. Então, organizando com o meu orientador a partir dessa perspectiva, o que nós estamos pensando para os capítulos. O primeiro capítulo vem discutindo com uma chave importante, né? O primeiro capítulo tem por tema lugares de memória instituído e lugares de memórias repertórios em Belém no final do século XIX. A primeira chave desse capítulo, lugares de memória, revisões e posturas na operação histórica, a gente vem analisando o conceito de lugares de memória que usaremos para nos referirmos a esses territórios negros. Tornou-se recorrente desde meados de 1980, quando o historiador Pierre Nora coordenou o trabalho que denominou de Inventário de Lugares de Memória na França. O historiador assim definiu: os lugares onde a memória se cristaliza e se refugia e são os mais ruidosos símbolos. Na tese proposta, o conceito será útil, claro que com apropriação outra e pelos novos usos dos objetos alistados inicialmente na obra de Nora, possibilitando abrir uma trilha que nos leve para além das memórias eleitas pelo poder instituído e pela vontade de grupos dominantes que as escolheram e principalmente localizados em patrimônios edificados. Os de baixo também propuseram outras e novas questões, que promoveram mudanças e se modificaram suas experiências no cotidiano da cidade, problematizando o espaço instituído e fazendo também uma cidade para si. Os lugares de memória que se pesquisa nesse trabalho estarão nas experiências do vivido cotidianamente. A forma de sentir, pensar e agir sobre a cidade de forma autônoma, em narrativas percussivas, visuais, celebrações e performance, êxtase e energia de oralidades africanas, captando latências, matrizes, simbologias e rastro de suas experiências comuns e ancestrais, conforme pensa a historiadora Maria Antonieta Antonassi. Por que destacamos essas narrativas? Porque os africanos sobreviveram à travessia do Atlântico, trazendo consigo escritas performáticas, veiculadas à transmissão de geração a geração por meio da inteligência do corpo humano. Foi o que lhe restou na viagem dos negreiros do infame comércio de corpos negros. Porém, na diáspora, de modo criativo e original, desenvolveram escritas performáticas, onde o corpo passou a falar quando era obrigado a silenciar. Investigar memórias subterrâneas é rastrear passados vivos que estão presentes e se alimentam nos espaços mais cotidianos e estão prontos a vir à tona a qualquer momento quando inquiridos pelo historiador. A segunda chave analítica nesse primeiro capítulo é analisar o processo de modernização de Belém no século XIX, quando a capital da província passava por um significativo crescimento econômico que subsidiou as transformações urbanísticas ocorridas em Belém,
promovidas pela economia da borracha, assim, numa perspectiva de uma historiografia mais tradicional. Consubstanciado nesse movimento econômico em Belém, havia também um projeto de modernidade e civilização, segundo os moldes e padrões europeus, entre os finais do século XIX e início do XX, conduzidos num segundo momento pelos republicanos. Porém, as promessas de inclusão social das camadas populares no novo sistema deu continuidade no que se chama de absoluta exclusão, seguindo ainda os critérios raciais orientados pelo racismo científico, que estigmatizou característica da população negra e mestiça como definidores de patologias e criminalidades, validados por argumentos e teorias biológicas. De certa forma, naturalizaram o processo de escravidão e responsabilizaram a suposta inferioridade biológica como razão da quase totalidade da parcela da população de cor em se concentrar em condições de pobreza e exclusão. O segundo capítulo, Lugares de Memória Negra no Mundo do Trabalho Urbano, vem analisando os documentos concernentes ao mundo do trabalho e da escravidão urbana. Por nos últimos anos da escravidão na cidade de Belém, havia um mercado de trabalho mais dinâmico, abrindo aos cativos, libertos e homens nascidos livres um conjunto de possibilidades de inserção social. Fosse esta ocupacional, residencial, familiar ou de lazer. Esses sujeitos conseguiram transformar Belém na sua cidade, fazendo parte no novo universo e do trabalho multifacetado, sendo protagonistas que lutaram para definir suas condições de vida e trabalho a partir de suas próprias experiências e de suas visões de liberdade nos últimos anos do cativeiro. Objetiva-se analisar ainda as definições de trabalho a partir da ideologia do trabalho para o trabalho, no contexto da modernização do espaço urbano belenense dirigido às camadas populares. O capítulo 3 vem discutindo lugares de memórias negras na educação. O universo da educação formal e informal da população negra no período e no espaço que comporta a pesquisa. A ativista e professora Nilma Gomes, ao tematizar as ações desencadeadas pelo movimento negro na obra O Movimento Negro Educador, ela indica que no pós-abolição, o negro não deixa de ser visto pela sociedade branca, pela sociedade brasileira como inferior, um ex-escravo. E na busca por cidadania, o analfabetismo e a lenta inserção nas escolas oficiais se constituíram um dos principais problemas dessa população para adentrar ao mercado de trabalho. Para a ativista, a imprensa negra atuou com suas diferentes perspectivas, produzindo saberes emancipacionistas sobre raça e as condições de vida da população negra, contribuindo por romper o imaginário racista no final do século XIX e início do XX. Esses jornais tinham um papel educativo, pois informavam e politizavam a população negra sobre seus próprios destinos rumo à construção de sua integração na sociedade da época. Em Belém também existiram escolas dentro do período estudado que receberam muito dos sujeitos investigados. Todavia, seguiam uma concepção de ensino, de instrução pública, ancorados em projetos civilizatórios que estão presentes nos seus objetivos e sua relação com a construção do trabalho livre, partindo quase sempre da perspectiva do discurso dessa elite intelectual e dos administradores da instrução pública. A concepção de ensino, que está imbricada na concepção de trabalho para a população de cor e empobrecidos, era a educação do trabalho para o trabalho. Um exemplo dessas escolas foi a Companhia de Aprendizes e Artífices do Arsenal de Marinha, no Pará, escola criada em 1871 para promover ensino, aprendizagem das primeiras letras e a profissionalização de um ofício em carpinteiro, carapina, fundição, ferreiro, calafate, entre outros trabalhos manuais. Já no campo da educação informal, já citamos acima a imprensa negra, e também esquadrinharemos outras que não estão no âmbito da educação escolar. Entendemos aqui como educação informal toda prática educativa intencional ou não que ocorre em situação de trocas e em circulação de saberes.
o que é aprendido ao longo da vida em trocas sociais. Saberes que atravessam gerações e as relações de sociabilidade que o envolvem, configurando assim uma pedagogia do cotidiano. Para isso, ler as fontes, interrogá-las no sentido de adentrar essas zonas silenciosas, requer também um diálogo de saberes, bem na perspectiva que Boaventura de Sousa Santos denomina de ecologia de saberes, que valoriza os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que esses saberes conhecimentos têm produzido. Concepção possível de dialogar com a experiência do historiador E.P. Thompson, onde se percebe que a consciência social não é um recipiente passivo, mas comporta espontaneidade e não surge sem o pensamento. Surge porque homens e mulheres são racionais e refletem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo. E isso aconteceu em Belém, como cidade negra. O capítulo 4, Lugares de Memória das Sociabilidades Negras, a gente vem analisando a cidade que vai se constituindo em Belém, sob a ideologia de modernidade, que também convive com uma cultura negra, que vai sendo combatida através do controle social por meio de políticas públicas, sobretudo na suspeição, a desconfiança, né? O negro e a negra como suspeita, né? Os indivíduos de cor no espaço urbano, principalmente na vitrine da Belle Époque, que se transforma o centro da cidade de Belém, fazendo do negro o principal alvo do ideal de ordem e controle social que vão matizar Belém nesse contexto. Não obstante, a cidade também era de pessoas negras, que não desistiam de fazê-la integrante de suas vidas, diz o historiador Bezerra Neto, inclusive para suas sociabilidades, como nas festas de santos, padroeiro, nos batuques, na capoeiragem, no brincar o boi-bumbá, no banho do rio, nas praças, nas práticas de alimentação e na religiosidade e etc. Para escrutar esses espaços de cultura negra, requer negar primeiramente a ideia de aversão ao trabalho e a suposta inclinação aos vícios e criminalidade dos sujeitos investigados, requisitos da mentalidade escravocrata que atravessa temporalidades. O último capítulo, o capítulo 5, ainda é uma possibilidade, né? Cartografando os lugares de memória investigado, cartografando os espaços de memória investigado, um artefato pedagógico. Neste último capítulo, pretendemos elaborar uma cartografia dos espaços edificados, conforme as análises documentais, inventariando esses espaços para uma utilização mais didática dos espaços esquadrinhados. E, para concluir ou para não concluir, pretende-se que o nosso trabalho abra uma trilha para outros trabalhos que na pesquisa historiográfica identifiquem outros lugares de memórias negros em Belém, dando visibilidade à presença africana e afro-brasileira na face de nossa capital, problematizando a produção de um passado que elegeu uma memória oficial para Belém, que insiste em fazer desse legado cultural negro uma zona silenciosa em Belém do Pará. Agradecemos essa participação, a oportunidade de estarmos aqui trocando saberes, trocando experiências, e essa é a nossa proposta de nossa tese, né, desse doutorado que começamos a trilhar agora. Parabéns pela programação e, mais uma vez, muito obrigada.